Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live missionária. Aqui é Ingrid. Aqui é a Yasmin. Nós somos integrantes da Secretaria de Missões aqui de nossa igreja Verbo da Vida Arapiraca. E Yasmin, conta pra gente com quem a gente vai estar na live hoje. Nós vamos estar hoje com os dois missionários que estão lá em Bolívia. Eles estão vivendo lá na cidade de La Paz, certo? Certíssimo. Nós vamos estar com eles. Eles já chegaram e nós vamos entrar em contato com eles agora, tá bom? Deixa eu chamar eles aqui. Enquanto isso, vai enviando essa live pro pessoal. Vai fazendo o convite aí, Yasmin. Pro pessoal enviando a live. Enviem para todas as pessoas, tá bom? Aquelas que vocês conhecem que elas têm um chamado missionário. Sobre missões, assim como nós temos sido enriquecidos por essas lives que nós temos feito aqui no nosso Instagram. Então, vamos estar em contato com eles agora, tá bom? Olá, boa noite! Boa noite, paz. Paz, que prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Amém, amém. A gente ainda não está vendo vocês. Não sei se vocês estão escutando e vendo a gente bem. Eita, a gente tá vendo vocês, tá tranquilo. Isso aconteceu Amém. também uma live algumas semanas atrás. A missionária não tava conseguindo me ver, mas tá tudo normal por aqui. Amém, amém. Gente, que honra, que prazer, que privilégio estar aqui com vocês. Estamos aí para servir o reino. Amém. Bom demais estar com vocês. William e Bruna, por favor, conta um pouquinho pra gente da história de vocês. Como vocês se conheceram, como foi saber que vocês têm chamado de missões e também tá descobrindo esse chamado de missões. Compartilha pra gente aí, pra gente conhecer sobre vocês. Bom, eu vou dar uma resumida, porque são mais de 13 anos de história, né? Então, vou dar uma resumida aí em 5 minutinhos, né? Eu e o William, nós estamos casados há 12 anos. Eu conheci ele, nós somos de São Paulo, naturalmente de São Paulo. Eu morava no interior de São Paulo e ele morava no litoral de São Paulo. E ele foi fazer um seminário teológico na cidade onde eu morava. Quem conheceu primeiro foi a minha mãe. E depois que a gente se conheceu, e aí nasceu uma amizade. E aí, depois de alguns meses de amizade, a gente percebeu que tinha algo a mais, né? Além da amizade, começamos a orar. E 1 ano e 1 mês nós namoramos, noivamos e casamos, Nossa. né? Eu sou formada em biomedicina, o William é formado em administração, e nós abrimos uma empresa juntos, nós estávamos trabalhando juntos, e nós recebemos uma palavra do Senhor, que teria um avivamento do sertão para as nações. Só que a gente morava em São Paulo. E nós fomos fazer missões no Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, Ceará. A princípio era para ficar só 1 ano em missões. Mas como o William disse, quando o bichinho de missões pica você, não tem como mais voltar atrás. E aí nós fomos, a princípio, só para 1 ano, né? Eu sou filha única e foi aquela choradeira. Minha mãe, minha filha está indo embora. E nós já estamos aí há mais de 11 anos no campo missionários. Nós visitamos as igrejas menos evangelizadas, fizemos marcha para Jesus, trabalhos evangelísticos, trabalhos sociais, pastoreamos também durante 4 anos. E na época que eu estava grávida, né, de Isabela, nossa filha, que hoje tem 5 anos, Deus falou primeiramente com o William que nós iríamos ir para missões, né? E aí conversamos com o nosso pastor Edilson de Líria, da Vida Petrolina, e fomos fazer escola de missões. Preparamos toda a questão da sucessão pastoral e fomos fazer escola de missões, que inclusive foi um ano bem desafiador, que foi o ano da pandemia, 2020. Isabela tinha, creio que, uns 9 meses, e nós fomos fazer a escola de missões, né? E é interessante em relação ao chamado que, para mim, pelo menos, foi algo bem gradativo. Porque o William sempre foi muito envolvido em missões. Desde a adolescência, sempre envolvido em trabalhos missionários, na igreja. Eu já não era tão envolvida. Então, a minha ideia, qual que era? Eu vou patrocinar missões. Eu vou enviar recursos para missões. Nunca imaginei que eu seria a missionária no campo. Mas Deus faz as coisas de uma maneira assim sobrenatural, né? E desse 1 ano nós já estamos aí há mais de
11 anos, né, foram anos de aprendizado, de crescimento, de preparação, e realmente foi algo gradativo, né? O Senhor falando passo a passo o que era para a gente fazer. E hoje estamos aí, né? Recebemos essa palavra primeiro do sertão para as nações, e quando estávamos na escola de missões, recebemos o convite, né, do nosso pastor para abrir uma obra aqui em La Paz, na Bolívia, onde nasceu o Movimento para La Paz, e daqui a pouco ele vai falar também um pouquinho mais sobre isso. Uau. Amém. Foi isso mesmo. Eu vejo como Deus já estava orquestrando toda essa situação do nosso chamado, né? E Bruna, praticamente de nascença, ela já conhecia o Senhor. Eu, com 8 anos de idade, fui o primeiro da minha casa, e graças a Deus a gente tem vivido algo intensivo em Deus. O Senhor nos chamou e a gente disse sim. Uau, muito bom, que história maravilhosa. A gente teve uma live aqui também com Luísa, filha do nosso presidente, né, apóstolo Guto, e se eu não me engano, ela falou que também fez a escola de missões nesse período da pandemia. Não me recordo agora se foi 2020 ou 2021, mas imagino que deve ter sido algo bem intenso e interessante, né, poder ter essa conquista, né, de cursar a escola de missões, mesmo em meio aí, né, à pandemia. Yasmin, segue com a pergunta, por gentileza. Em La Paz, onde vocês estão, eu soube que hoje de tarde que os pequenitos, né? Tá certo, os pequenitos? Sim. Tá certo, tá certo. Os pequenitos, eles estão... Esse projeto está aí na cidade onde vocês estão. Então, conta pra gente como é ser a primeira nação, sem ser o Brasil, né? Que recebeu esse projeto, e também compartilha pra gente como tem sido o trabalho e como tem impactado a sociedade que vocês estão. Amém. Toda missão, né, tem o seu desafio. Eu gosto de uma frase do nosso pastor que diz assim: o Deus da visão é o Deus da provisão, né? Amém. Então, quando você recebe uma visão de Deus, né, toda a provisão para aquela visão vai se manifestar também, né? O Projeto Pequeninos é uma visão do coração de Deus. Pastor Jairo, lá em Soledade, começou o trabalho. A história deles, por exemplo, o pastor Jairo começou vendendo a sua própria televisão, Sim. os móveis da sua casa, porque Deus falou que ele tinha que fazer alguma coisa, né? E nasceu lá em Soledade, perto de Campina Grande, para quem não conhece, o projeto Pequeninos, né? E nessa época, depois de algum tempo, Deus falou com o pastor Jairo que o projeto ia para as nações, né? Quando a gente estava na fase de preparação, aqui para vir para La Paz, o Senhor falou com a gente que a gente viria fazer 3 pilares, né? Abrir uma igreja, que é o nosso Verbo La Paz. A gente fundou e tem presidido a Igreja Verbo da Vida La Paz. Abrir uma ONG e também uma base missionária, né? Muito bom. No que diz respeito à ONG, a ONG ela tem vários projetos, né? E o Pequeninos, a visão do pastor Jairo é que cada filial dos Pequeninos trabalharia dentro da sua própria ONG, né? E a cobertura aconteceria para o projeto. Então foi assim que chegou aqui em La Paz, na Bolívia. A gente conversou com o pastor Jairo, falamos do nosso desejo de fazer um trabalho com crianças, e tem um ditado bem legal que diz assim que a gente não precisa reinventar a roda. A visão que Deus estava dando para a gente era muito semelhante àquilo que o pastor Jairo já estava fazendo. Então a gente não precisava criar algo novo, mudar o nome. A gente teve essa sensibilidade, essa humildade também de buscar ele, e foi lindo, né, a resposta dele. Ele se animou muito, inclusive ele teve aqui na fase de implantação do projeto. E a gente tem essa aliança com Soledade, né, mas foi um desafio implantar a primeira extensão internacional do projeto Pequenino. Algumas modificações teve que acontecer para se adaptar à nação, né? E hoje o projeto está temporariamente em recesso de férias escolar, volta agora na última semana de julho, e nós cuidamos de mais de 40 crianças, né? Alimentamos, damos 2 refeições para elas, uma na chegada, outra na saída. A gente brinca que é 2, mas que é 8 ou 10, porque cada um repete 4 vezes, né? Essas não brincam de comer aqui não, viu? Então,
Durante todo esse tempo, né, que a gente tem funcionado, a gente já funcionou o primeiro semestre, a gente aniversariou agora do projeto, a gente tem visto um milagre, a mão de Deus, né? Presidir e ser a primeira extensão internacional do projeto Pequeninos tem permitido a gente ver milagres diários, né? A gente vive um dia por vez. Se eu pensar na conta do mês para manter toda a missão do que a gente está fazendo aqui, quem sabe eu vou falar como Moisés, né? Envia outro, Senhor. Mas pensando no que a gente tem vivenciado, a gente tem vivido um milagre por mês. Pessoas têm se tornado sensíveis à missão e não têm ficado indiferente ao que está acontecendo. E tudo que a gente está fazendo no Projeto Pequeninos e nos outros projetos que a gente vai contar aqui para vocês, nós somos uma família missionária. Amém. Mas para essa família missionária atuar no campo, tem muita gente chegando para ser a resposta, muita gente que já é a resposta junto com a gente e que viabiliza a nossa atuação no campo hoje missionário. Então, para a gente, presidir o Projeto Pequeninos é viver um milagre a cada dia, né? Todo dia é um milagre de provisão, de mudança deles, de transformação, e é isso que tem acontecido. Amém. Muito bom. Só para a gente se situar um pouquinho, quando foi que o Pequenitos chegou aí na Bolívia e em que ano vocês também chegaram na Bolívia? Só para a gente entender um pouco desse corte temporal. Nós chegamos em fevereiro de 2022, né? E o Pequeninos chegou no começo desse ano, 2024. Então, recentemente, a gente aniversariou agora o primeiro semestre de trabalho com os pequeninos, né? Muito bom. Eu passei a acompanhar os pequenitos, né, esse ano. Eu realmente pensei que já tinha mais algum tempinho, mas que maravilha, né? Muito bom. Estamos avançando cada vez mais e mais. Por enquanto, pessoal, vai compartilhando essa live aí com todo mundo, tá? Que a gente tem muita coisa boa acontecendo por aqui. A gente vai dar continuidade aqui com nossas perguntas. E a próxima é em relação à filha de vocês. Vocês comentaram, né? Ela tá com 5 anos agora. E como está envolvendo a filha de vocês, né? Nessa vida missionária que vocês têm. E até mesmo sobre essa questão da mudança de cultura, de país. Compartilha com a gente como é que tem sido essa experiência para ela. Então, Isabela é uma grande bênção, né? Não é porque a nossa filha não, que a gente é suspeito para falar, né? Mas é uma grande bênção. A gente, desde o começo, sempre buscou envolver ela com muita leveza, né? Então, a gente não negligencia o tempo com ela, porque, afinal, ela é uma criança, né? Sim. E nós somos missionários, mas nós somos, primeiramente, os pais dela, né? Então, a gente envolve ela com muita leveza no campo missionário. Desde bebezinha, desde 5, 6 meses, ela já faz expedição missionária com a gente, porque antes da gente vir para cá, né, para o campo missionário, nós ficamos quase um ano, né, fazendo expedição missionária, de cidade em cidade, divulgando a missão, divulgando o que seria feito aqui em La Paz. Então, a gente viajava 10, 12, 14 horas num dia, e ela ia a viagem toda, bebê ainda, dormindo, descansando, não dava trabalho. Amém. Né? Quando chegou aqui, teve a questão da cultura, do idioma, mas é engraçado que para a criança é muito rápido, né? Pegar o idioma. Então, igual com a gente, ela só fala português. Mas na escola e com os amiguinhos da igreja, ela fala só espanhol. Então, assim, ela é bem, bem desenrolada, sabe? E eu acho que o mais importante, né, em relação aos filhos do missionário no campo, é esse cuidado mesmo, de levar missões com leveza e não negligenciar a sua família, né? Porque às vezes você está fazendo missões e você está ganhando o mundo inteiro, mas está perdendo a sua família, né? Então, assim, a gente separa mesmo, né? Um tempo como família, um tempo de descanso, né? Um dia na semana, a gente tem um tempo de descanso, a gente tem um tempo de levar ela no parquinho, de levar ela para brincar, ou de ver um filme com ela, de ter mesmo esse tempo com família. E aí, quando nós recebemos as caravanas missionárias, e aí fica, né, mais agitado, a gente conversa com ela antes, explica para ela, né, que vão ser dias mais agitados, com mais trabalho, e ela se envolve, ela participa, ela gosta de receber as caravanas. Então, assim, graças a Deus é muito leve, mas o importante mesmo é isso, né, de você ter um tempo para a família, ter um tempo para os filhos e não negligenciar, né, que além de missionários, nós somos pai e mãe, né? Amém. Teve um tema bem engraçado do idioma, né? E
Isabela emergiu rápido no idioma, mas nas primeiras semanas, o português e o espanhol têm alguma semelhança, né? Isso pode ser uma ajuda ou uma armadilha, né? É uma ajuda no sentido de você entender mais rápido, talvez começar a falar mais rápido, mas também uma armadilha de você deduzir as palavras, né? Que nasce o portunhol aí, né? Sim. Do portunhol. Eu lembro que eu falei, Isabela, vem, vamos descer, né? Vamos, vamos barrar. Aí ela disse, não quero abarrar, eu quero arrubir. Né? E E subir é subir mesmo, né? ela inventou uma palavra em espanhol e foi quando a gente percebeu que ela já estava emergindo na cultura, estava se dedicando a aprender o idioma também. Vamos barrar, vamos barrar. Não quero, não quero. Aí ela disse, abarrar, né? Eu quero arrubir. Eita, a criança é uma bênção e é incrível como realmente eles pegam mais rápido, né, do idioma. Muito bom. Eu gostei bastante dessa resposta de vocês, da questão da filha de vocês. Para mim é um tema bastante importante a ser discutido, né? E também para ser até escutado também, até para nossas famílias aqui da igreja, que também estão envolvidas, porque a questão de que a gente pode até pensar no quesito de que tem pessoas que não servem na igreja ou não vão atrás, não cumprem seu chamado porque têm filhos, né? Mas que vocês são também um exemplo de que é sim possível porque é uma graça do Senhor em todas as estações, né? Amém. Explica pra gente agora um pouquinho sobre o que é o Movimento La Paz e quais atividades vocês realizam. Então, Movimento para a Paz, né? Foi o nome que a gente batizou da missão. Então, a gente recebeu uma missão de Deus, vir para a Bolívia, e dentro dessa missão a gente tinha algumas tarefas a desenvolver. Como eu falei, a gente separa essas tarefas, daquilo que Deus falou com a gente, em 3 pilares, né? Ou em 3 instituições. Debaixo da missão Movimento para a Paz, nós temos as 3 instituições, que é a Igreja Verbo da Vida La Paz, né, que funciona no formato e na visão do Ministério Verbo da Vida. E nós temos uma ONG, como eu disse. Nossa ONG, por exemplo, esse ano, já ajudou centenas de famílias com mais de 1 tonelada de alimentos, né, só nesse ano. Amém. Ano passado, a gente inaugurou um poço com a ajuda de de alguns patrocínios, de outros apadrinhamentos. Nós inauguramos um poço aqui nos povos andinos, numa comunidade que tinha difícil acesso à água, né? A gente tem atuado com ajuda, com socorro, né? O projeto Pequeninos é um projeto que está também de baixo, e basicamente a gente tem atuado radicalizando a fome, no nível que a gente pode atuar, né? Com a ajuda de alimento. Eu vejo a mão de Deus mesmo para a gente vir como missionário e poder dar. Isso é possível porque tem mais gente por trás nos ajudando a fazer, né? E, além da igreja, Verbo da Vida La Paz, vocês podem acompanhar depois no Instagram, Verbo La Paz, nossa ONG Movimento, que está em espanhol. Nós temos também nossa base missionária. E a base missionária praticamente foi uma palavra que Deus falou conosco, de que a gente não viria sozinho. Muita gente viria para a Bolívia para nos auxiliar, alguns para ter uma experiência e nos ajudar a fazer um impacto missionário, e outros para passar um tempo maior. Então, hoje, na nossa base missionária, a gente recebe o corpo de Cristo, não precisa ser um missionário para vir na base, né? Fica tranquilo, né? Você pode vir na base sem ter um chamado transcultural para missões, porque a experiência ela é desenhada para o corpo de Cristo. Isso, você amém. vem para a base Amém. e você serve no Ministério de Socorros. Isso. Durante 8 dias, 7 dias, você vai ajudar a missão, vai ajudar na cozinha, vai ajudar na evangelização, vai ajudar nos trabalhos sociais, né? Vai ajudar nas diferentes atividades do que a gente vivencia aqui todos os dias. Nos eventos da igreja, vocês vão participar, né? Vão visitar os povos andinos. E essas caravanas, nós estamos querendo, para 2025, receber 12 caravanas. Nós já temos algumas confirmadas. Quem sabe daí
né, da cidade de vocês já não nasceu uma caravana, Amém. né? Amém! Olha, eu desejo isso, viu? Então, e a base, ela facilita muito, porque hoje a base, ela diminui o custo. Imagina você ficar em outro país, pagar um hotel em dólar, por exemplo, que aqui a moeda oficial é o peso boliviano, mas algumas coisas são medidas com o dólar, né? Ou recebidas até em dólar. Então, imagina, você pagar em dólar, ter um investimento seria muito mais caro. A base é um lugar confortável, né? É um lugar preparado para receber caravana e um lugar que você vai ter uma economia significante comparada a uma hospedagem de hotel. Então, ela facilita a vinda da igreja, né? Não sei se vocês viram as fotos da nossa base, o espaço onde atualmente nós estamos, ele tem uma arquitetura parecida com de um castelo, né? Sim. Então, é um lugar bem, bem bonito, bem interessante e até transcultural para você visitar e ficar hospedado dentro de um castelo aqui na Bolívia, né? Ano que vem vocês vão conhecer. Amém. Amém! Então, a base é um espaço preparado para a gente receber as caravanas, né? E também, além de receber caravana, a gente vai receber intercambista. E o que vai fazer o intercambista? Ele vai ter uma imersão de um tempo maior, né, no país, na língua, na culinária, no serviço social, no Ministério dos Socorros principalmente, mas algumas vezes também no Ministério da Palavra. E ele vai servir indiferente para onde é o chamado dele, ele vai aprender o que é campo missionário aqui com a gente. Amém. E vai ter uma experiência de 6 meses ou um ano, dependendo do tempo que tiver no coração desse intercambista. Aí ele veio para morar na base. Nossa, Então a gente tem a igreja, nós temos a ONG e nós temos, né, a base. Muito em breve está chegando uma outra instituição aqui, né, no próximo ano, que vai ser a Escola Bíblica Verbo da Vida Internacional aqui na Bolívia, que é um braço do Rema, né, onde o Rema não pode chegar. A Escola Verbo da Vida está chegando, a instituição que a gente vai sediar aqui na cidade de La Paz, na Bolívia. Nossa, eu tenho amado a missão que vocês têm realizado aí, porque vocês estão muito em movimento. É realmente movimento para a La Paz. Gente, é realmente inspirador para nós que estamos aqui, né, em nossa cidade natal, em nossa igreja local, né? Como vocês comentaram. Vocês puderam, né, estar auxiliando pessoas com 1 tonelada de alimentos, mas isso graças às pessoas que estavam aqui ofertando, pegando junto. Então, gente, vou ter aqui o Instagram deles, né? Movimento para La Paz e o Verbo La Paz, né? Fiquem à vontade para seguir, Oi, compartilhar, ofertar, que é bênção. nós temos um desafio que está acontecendo essa semana, né? Um artista plástico chegou aqui na Bolívia e ele veio doar a mão de obra dele para personalizar o prédio onde acontecem os pequeninos, né? E nós estamos numa campanha de tintas. Hoje a gente conseguiu comprar metade da lista. Se você quiser fazer uma oferta, não falta um valor tão expressivo, a gente precisa arrecadar um aproximado de R$ 800. E quem sabe você que está aqui na live, você pode ser a resposta também financeira. Talvez você pode dizer, pastor, eu não posso dar R$ 800, né? Mas você pode dar, quem sabe 80, 10 pessoas dando 80, ou você Isso. pode dar 40, né? Na verdade, hoje com o Pix, antigamente a gente pagava até de DOC, né? Não sei se alguém aqui é desse tempo. Eu não sou não, já ouvi falar disso. Mas agora com o Pix, a gente não precisa dar um valor específico, né? A gente pode mandar qualquer valor, né? O pessoal está pedindo um Pix aqui. O nosso Pix é ONG, movimento em espanhol, @gmail.com. Se alguém puder colocar aí, eu confirmo. Tô colocando. ONG, movimento, @gmail.com, né? E olha aí, já não falta 800, só falta 700, alguém já está dando R$ 100, Eita glória. né? Amém. Assim e todo esse espaço vai ser personalizado. Antes, nesse prédio, as imagens que eram pintadas eram também um centro de educação, foi fechado por falta de recursos, mas as imagens que eram aí eram de Pachamama, da falsa deusa, né? Da terra, da Bolívia.
E agora a gente vai colocar a Bíblia, vai desenhar a Bíblia, vai desenhar personagens bíblicos, Amém. vai desenhar uma paisagem muito bonita, né? Os bonequinhos dos pequeninos, versículos bíblicos. Todo dia, né? Ó, já não é mais 700, é 600. Alguém já está dando Amém, mais. Amém. colheita abundante. Deus abençoe por vocês fazerem parte, né? Todos os dias eles declaram 3 versículos, né? E eles já declaram assim decorados. Salmos 23:1. O Senhor és meu pastor e nada me faltará. Qual é o outro? João 8:32, que ele diz: E conhecereis la verdade nos hace livre. E depois eles declaram Lucas 2:52. Eu estou crescendo em sabedoria, em graça e em estatura delante de Deus e de los hombres. Eles Amém. declaram todos os dias esses 3 versículos de cor. E a mudança na vida deles já é uma realidade. Amém. 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 Que poder, gente. Graças a Deus. Com toda certeza, pode acreditar que eu vou pegar o Pix de vocês e liberar aqui loucamente no nosso grupo para o pessoal ir ajudando. Amém. Nós somos igreja, né? Somos um, somos Amém. muito. Essa é a nossa visão. Amém. Nós somos esse socorro, né? Para os que estão aí já no campo. Dando continuidade, eu estou muito empolgada aqui, gente. Que live maravilhosa. Eu esperei muito por esse momento, né? Realmente, desde quando eu realmente conheci vocês, né? Mais a fundo lá na Conferência de Ministros do Nordeste, eu vi que vocês estavam lá. Fui rapidinho no Instagram. Meu Deus, são esses missionários aqui. Comecei a seguir tudo. Então, gente, acompanhe os missionários pelo Instagram. É sucesso ver o que eles estão fazendo aí mundo afora. E nós podemos compartilhar, né? Colaborar também. E falando, né, de acompanhar o Instagram, eu vi, né, que vocês estavam recentemente, até semana passada, com uma caravana missionária, né, que é aqui pertinho de Aracaju, né, Sergipe, nosso estado aqui vizinho. E eu achei incrível ver a casa missionária, né, a base de vocês. Eu fiquei, gente, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, muito bom. E eu pude acompanhar um pouquinho do que a caravana estava fazendo. Então, para os que não acompanhavam, né, o Instagram de vocês até o momento, porque eles vão acompanhar. Tem Conta pra gente. seguidor subindo aqui agora. Eu tô vendo já a Olha multiplicação de só. seguidores subindo. Bom demais. Conta pra gente como foi, né, receber essa caravana, o que eles fizeram, como eles contribuíram para a missão. Fala tudo aqui pra gente. Então, foi maravilhoso. Foi uma caravana só de mulheres dessa Sim. vez, né? Vamos levantar os homens também para vir para a caravana, Pois né, meu povo? Foi só mulheres, mulheres ungidas de Deus. Foram 10 mulheres e elas passaram aqui. Foram 5 dias que elas passaram, um dia que chegou, um dia que voltou, né? Ao todo 7 dias. E foi assim realmente algo extraordinário. Foi a 9ª caravana que nós estamos recebendo desde o começo da missão e elas puderam contribuir de uma maneira assim maravilhosa. Tanto no projeto Pequeninos, nós fizemos um dia especial antes das férias, uma festa para eles. E lá no projeto Meus Pequeninos, elas aprenderam a fazer galhetas, que é o biscoito que a gente faz, entrando aí no empreendedorismo missionário, né? Para levantar recursos para os pequeninos. Então, elas aprenderam a fazer também essas galhetas, esses biscoitos. Elas puderam participar dos trabalhos da igreja local, servindo na igreja local, na diaconia, na mídia, no departamento infantil. Então, elas puderam participar também, né, servindo na igreja local. Para no Clama Bolívia. Foi. Nós temos o Clama Bolívia, que é toda sexta-feira, aqui é chamado Altar de Adoração, que nós ficamos 1 hora na praça orando e louvando a Deus, né, durante 1 hora, das 6 às 7 da noite. Então, Em toda praça sexta. pública, por quê, né? Nós estamos num país onde 93%, um estimado, né, da cidade aqui, ainda não foi alcançado. A cidade é uma metrópolis aqui, a gente tem quase 3 milhões de habitantes, somando as 2 cidades que fazem fronteira, e desses 3 milhões, 93% não é alcançado. Então, o cristianismo protestante, ele é uma religião de minoria. E aqui não existe perseguição, né, assim, aberta ao cristianismo, mas às vezes algum comportamento hostil, porque não é muito bem aceito, né,
a religião predominante aqui, a gente tem o catolicismo, mas com sincretismo. Sincretismo é um termo da teologia que é quando mistura mais de uma religião. Então, a Bolívia tem muitas religiões andinas, né? Desde dos povos anteriores, né? Essas religiões, elas são bem antigas. E aí tem o catolicismo misturado, como aí no Brasil, por exemplo, tem gente que é católico e espírita, né? Sim. Católico e mais alguma coisa. Então, aqui na Bolívia existe um cristianismo do catolicismo, mas muito misturado com deuses, com outras imagens, com outras religiões. Então, fazer qualquer trabalho na rua pode é muito bem aceito. Tem gente que chora, que recebe, que no primeiro contato abre o coração, mas tem um pouco também de uma reação hostil, né? Que não é uma agressão física, Sim. mas às vezes é algum deboche, passa dando algum grito. Não é não quero assustar vocês, né? Não quero dizer que é uma coisa bem frequente, mas acontece aqui Sim. na nação. Então Deus falou conosco sobre aquele texto que diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é a glória de Deus, da gente não só ir evangelizar, mas da gente ir fazer a nossa adoração a Deus publicamente, Amém. para, de alguma maneira, trazer um costume de aceitação do cristianismo protestante aqui na cidade. E é muito interessante. Quando a gente chega, todas as sextas-feiras, a gente percebe algum movimento, alguma rejeição de olhar, postura corporal das pessoas que estão ali perto, e a gente começa a orar, abençoar a cidade, abençoar a nação, né, e levantar louvores ao Senhor, e toda a armadura se abaixa e as pessoas vão sentando perto, curvando a cabeça e aceitando aquilo que a gente está fazendo. Elas passam, algumas delas, a cultuar junto com a gente. Amém. Foi uma estratégia, né? É um perfil também que a gente Clama Bolívia. tá fazendo agora. Você pode seguir aí, Clama Bolívia. Bom. A gente tem muitos perfis aí, são vários projetos. Esse eu ainda não seguia, não. Muito bom. Então, e elas, Já. elas também foram nos povos andinos, né? Nós levamos elas lá para conhecer, onde foi inaugurado o posto, como ele falou, e lá tivemos ações sociais, evangelísticas, fizemos um culto com eles, levamos um almoço lá e comemos todos juntos. Então, assim, foi maravilhoso, né? Elas puderam participar também de orações em pontos específicos, porque elas chegaram num dia bem atípico, né, amor? Ah, sim. Foi um dia que eu acho que todo mundo aí no Brasil, em todo mundo, viu Bolívia, né, estampado nos jornais, que foi uma tentativa de golpe de Estado e foi bem no horário que elas chegaram. A gente estava no aeroporto e estava acontecendo isso no centro da cidade. Então, nós já chegamos no primeiro mirador da cidade e já orando, já declarando mesmo a palavra do Senhor, e foi algo assim sobrenatural o que aconteceu, né? Porque a oração ela é poderosa. A Bolívia, nessa área política, né, ela tem um cenário bem estável. Então, o protesto popular, ele é bem presente na cultura boliviana, né? E as guerras políticas, aí, né, no Brasil a gente viveu esse cenário de direita e esquerda, mas aqui também de uma maneira é um povo mais sofrido, é um país, comparado ao Brasil, mais pobre do que o Brasil, né? Então as pessoas, elas têm uma tendência a lutar com mais força pelos direitos delas. E nesse dia da chegada da caravana, aconteceu, alguns falam de alto golpe, que o presidente estava com a popularidade baixa, então ele encenou um golpe. Outros falam de um golpe mesmo. Não quero entrar nessa esfera política Sim. do que foi esse dia, mas elas chegaram e começaram a ver fila no posto de gasolina, fila nos mercados, fila no caixa eletrônico. E elas perguntaram: está acontecendo alguma coisa, pastor? Eu disse: daqui a pouquinho a gente conversa, né? E aí a gente tem uma primeira parada das caravanas, que é no Mirador, e eu disse: olha, a gente para aqui sempre para orar, e agora eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Nada demais, vai ficar tudo bem, mas tentaram invadir a casa presidencial hoje, né, com um tanque de guerra. Nossa. E a população se desesperou, teve um desabastecimento dos mercados nesse dia, porque todo mundo pensou: se acontecer, se efetivar,
um golpe de Estado, né? Sim. Acontece que o comércio para de fornecer, as empresas fecham, as fábricas param de produzir, né? E a Bolívia não tem mar, então ela está meio ilhada para receber produtos nas fronteiras. Então, correria um risco, né, de desabastecimento. Mas sabe, queridos, que a oração tem poder. Nesse mesmo dia, Amém. aí no Brasil estava acontecendo uma edição de um evento profético que se chama Gotas Proféticas. E a igreja se levantou, foi mais de uma hora que eles estiveram orando por nós, o Ministério Verbo da Vida, a importância de você ser parte de uma família. E eu disse para a caravana: vocês não fiquem preocupados ou com medo, porque vocês chegaram na hora certa. Amém. Vocês chegaram para o evento certo, né? E no momento onde tinha medo, onde tinha pânico, a gente foi a paz para as pessoas, foi a mensagem de Cristo. Amém. A coisa se normalizou no dia seguinte, não teve nenhum impacto para a gente que é estrangeiro, né? E a gente seguiu a atividade normalmente, apesar da situação atípica que a gente recebeu aquela caravana. Nossa. E Muito essa bom. importância, né, de enviar a caravana mesmo, porque a gente, né, fala daquele jargão, mas que é realmente verdade, né? A importância de vocês estarem orando mesmo pelo missionário, de estarem contribuindo também financeiramente, mas também de estarem vindo, né? Ver o que está acontecendo, porque uma coisa é a gente falar para vocês o que está acontecendo aqui, e outra coisa é você ver com seus próprios olhos o que Deus tem feito nessa nação. Então, assim, é totalmente diferente. Quando você pisa aqui, quando você olha, vê com seus próprios olhos, né? Aí, como ele disse, o bichinho de missões te pica e você volta para sua igreja incendiado e incendiando outras pessoas. Porque, querendo ou não, vocês estão do outro lado aí, segurando a corda, né? Nos apoiando em oração, contribuindo, mas é importante também vocês virem até o campo e ver também o que está acontecendo com os próprios olhos no campo Isso missionário. mesmo. Ó, não está no script da live, né? Mas tem um tema bem interessante que a gente pode fazer até outra live sobre isso. Sim. Eu vou gravar um vídeo, a gente vai gravar um vídeo, o nome do vídeo é Quem Paga a Conta Missionária, né? Porque as pessoas pensam assim, não, a igreja está pagando, o ministério está pagando. Na verdade, todas essas instituições são parte da missão, né? Mas quem paga a conta missionária no final, né? Quem financia missões, né? Hoje, nós temos grandes projetos funcionando aqui, um desafio muito grande na área econômica, por exemplo, como a gente disse, dos pequeninos, né? Manter os pequeninos Sim. é um desafio alto para a gente cumprir. A manter uma igreja que recém tá começando é um desafio alto também para você financiar. Uma base missionária, existe um outro desafio para você financiar isso também. Então, assim, para vocês terem uma ideia, a nossa igreja nos ministra uma oferta todo mês, né? A nossa igreja, a sede Verbo da Vida Petrolina, né? E o Ministério Verbo da Vida, eles ministram uma oferta por ano, uma oferta muito generosa, e é uma oferta anual, só que é a oferta do dia Verbo da Vida de Missões. Sim. Essas duas ofertas, somando a oferta anual e a oferta mensal, elas representam 11% dos nossos desafios financeiros para manter a missão aberta aqui na Bolívia, né? 40% desse recurso a gente levanta dentro da própria nação, seja através de ofertas dos cultos, seja através de estratégias, empreendedorismo missionário, como falou a Bruna, a gente tem alguns almoços, algumas estratégias, mas se você somar 50% do desafio, né, 50% do que a gente pode fazer financeiramente aqui na Bolívia são pessoas, são irmãos, são igrejas, né, ou empresas que esporadicamente têm essa direção de fazer missões junto com a gente. Imagina que 50% do nosso resultado no campo, financeiramente dizendo, porque missões se faz também financiando, tem que pagar algumas coisas do que a gente faz, 50% do que a gente precisa todos os meses são pessoas aleatórias que Deus levanta todos os meses para a conta ser paga. Então, quem paga a conta missionária é a soma de muita gente. É o ministério, é a igreja, é o próprio missionário também trabalhando, mas também
é, são vocês, né? Amém. Com ofertas que você não imagina. Às vezes faltava R$ 10 Olha, para completar o aluguel de um dos prédios que a gente está fazendo o trabalho aqui. E aí chegava aquela oferta bem específica, sabe? A gente dizia assim, completou. Talvez uma pessoa pode dizer assim, R$ 10 não faz muita diferença. Naquele dia fez, meu porque a gente precisava exatamente daquele valor para fechar uma conta, para comprar um pacote de alguma coisa, para completar uma compra. Só para não gastar muito tempo nesse tema, eu me lembro da gente ter ido para o mercado, fazer compra para os pequeninos, para a base missionária e para nossa casa. Então eram 3 carrinhos de compra que a gente tinha que fazer. E as minhas contas naquele dia estavam zeradas. E aí eu fui com a Nara, que é uma missionária que atua aqui com a gente, a Bruna, e eu falei, ó, Nara, vamos viver um milagre. Mostrei a conta, ela regalou os olhos e disse, como é que a gente vai pagar? Eu disse, a gente vai pagar. E sabe que eles, na hora que eu passei no caixa para pagar as compras, o dinheiro já estava na minha Meu conta. Deus. Sabe? Amém. A precisão, a provisão, o cuidado de Deus, né? Eu vi que entrou tia Elza aqui na live com a gente. A Elza, já chegou 3 ofertas aí de R$ 100 para os pequeninos, né? O pessoal que chegou agora, que não está sabendo, a gente está numa campanha de levantar um valor para a tinta do prédio dos pequeninos, os pequenitos aqui, né? E nós cremos que nós vamos avançar. Como a gente tem há mais de 2 anos visto a mão de Deus aqui Todos os dias. ser a resposta. É emocionante, Amém. né? A gente sabe que a gente não tem problema de coração, nosso coração tá maravilhoso. Amém. Que papo muito bom. Não estava no roteiro, como você disse, mas foi muito importante. Demais. Porque se o Espírito Santo guiou, então era para falar com alguém específico. Isso Então, mesmo. e essa palavra não voltará vazia, né? Amém. Voltará com recursos Amém. para Amém. todos. Em nome de Jesus. Já para finalizar a nossa live, falem um pouquinho, dê uma palavra breve sobre se desprender, sair da zona de conforto e fazer a vontade do Senhor. Porque vocês, certeza, vocês não, vocês saem muito da zona de conforto de vocês. Porque a gente já viu aqui uns 4 Instagrams, porque vocês fazem muitas coisas. Então, fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Então, sobre desprender primeiro, né? Jesus falou isso pra gente, né? Às vezes a gente acha que o missionário ele é algum tipo de super-herói, mas eu entendo essa visão de honra ou de elogio pro missionário, mas na verdade a gente não está fazendo nada além da nossa responsabilidade bíblica. Foi Jesus que disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, Nossa. tome a sua cruz e siga-me, né? Então, eu vejo mesmo essa responsabilidade, não, muitas responsabilidades do missionário, eu vejo como algo que está distribuído a todos os cristãos da Bíblia, não só para um missionário, né? Mas o missionário foi esse personagem que decidiu levar a sério mais esses temas da Bíblia, né? Então, assim, é muito importante a gente realmente entender qual é o nosso chamado. Nem todos têm um chamado transcultural, né? Fique tranquilo que talvez você diga assim, ai meu Deus, eu não sou tão crente porque eu não iria para a Bolívia. Sabe que eles vêm para a Bolívia não é o tema de você ser muito ou pouco crente, é questão de chamado. E nem todos os missionários, nem todas os missionários, vamos dizer, que todo mundo para mim é um missionário em alguma área, em alguma esfera. Nem todos os crentes têm um chamado missionário para vir para outro país. Nós recebemos esse chamado do Senhor, né? E cada um de vocês tem que se desprender na área onde o Senhor está chamando vocês. Amém. Mais tempo de oração, mais generosidade, ser voluntário. Então, esse é o desprendimento que todo cristão deve ter, não só o missionário. Nós recebemos essa chama do Senhor e obedecemos. Agora, os desafios de você se desprender e vir para o campo são, assim, inúmeros. Mas eu comecei a live dizendo uma frase do nosso pastor que disse, o Deus da visão, ele é o Deus da provisão. Ó, eu acredito que daqui a pouco a gente vai fechar a live
com todo o recurso da tinta que a gente, algumas horas atrás, estávamos orando. Pelas minhas contas, falta só 200. Alguém já disse mais Alguém 100, doou 200 mais também, 100, mais 200. Então, Ai, assim, vai sobrar. o que eu queria dizer com Amém. isso? Eu quero usar essa situação prática aqui agora que a gente está vivendo para dizer, não é porque a gente lançou o desafio ou porque a gente falou da necessidade, mas é porque existe uma unção de atração para as pessoas plantar quando você estiver fazendo algo que Deus mandou você fazer, né? A gente não está fazendo nada da nossa cabeça, todos os projetos que estão acontecendo foi uma inspiração, foi uma palavra de Deus. E qual é a resposta que Deus tem dado para isso? Levantado ajuda, né, e participação. Isso torna a missão mais leve. Existem alguns sofrimentos que são bíblicos, outros que não são bíblicos, né? Os que não são bíblicos, a gente exercita a nossa fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ela não disse o missionário viverá da fé, né? O pastor. Eu já escutei gente dizendo assim, ai, Deus me livre de viver da fé como vocês vivem, né? Meu Deus. E eu digo, não, meu filho, se você foi justificado pelo sangue de Cristo, ainda que você tenha um emprego, ainda que você tenha uma renda, ainda que você tenha uma casa, isso não pode ser o teu alicerce, né? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, a fé vai ser exercitada e ela vai crescer, né, com o conhecimento da palavra de Deus. Mas existem alguns sofrimentos que esses sim são bíblicos e a gente não pode repreender eles, né? Porque a Bíblia fala de sofrimento da saudade, por exemplo, deixar pai e mãe, né? Hoje Isabela ela é criada longe da família sanguínea dela, ela tem muitas tias aqui no campo, né? Muita gente que é uma bênção na vida dela, mas a família, os avós, as tias, né? Os primos, a Isabela ela não tem essa oportunidade, né? Desafios do campo, de comunicação, de aprender idioma, de se aculturar, viver em outra cultura, viver em outro contexto, são desafios. E se você começar a colocar isso como uma condição para você se desprender ou não, você está colocando um preço, né? Aí, se não tivesse isso, eu ia. Ou se for dessa maneira, eu vou. Se o diabo descobrir o seu preço, ele vai querer pagar para você não viver o que Deus tem para a sua vida. Então, não condicione o plano de Deus para a sua vida. Não coloque um preço, um salário, um clima, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu estou me hidratando bastante, porque teve a gente está no auge do inverno, no auge do inverno, e a troca de clima me trouxe um resfriado, né? O resfriado para o homem é pior do que dores de parto, né? Viu? E o clima, por exemplo, é um desafio. A gente é apto ao frio, eu e Bruna, nós somos mais aptos ao frio. Quantos graus? Mas agora a gente está chegando no auge. Ontem estava 4, 3 graus. Existe probabilidade de chegar negativo. Agora, Hoje vai chegar a 3 graus de madrugada. hoje vai chegar a 3 graus. É um sofrimento bíblico. Deus vai mudar o clima para eu vir para La Paz? Deus vai mudar algum cenário para eu vir para La Paz? Algumas dessas crises, desses problemas, não. Mas eu não posso condicionar o meu chamado. Então, sobre se desprender, eu diria isso para vocês. Não condicione o chamado que Deus fez para a sua vida. Não condicione o que Deus está, né? Por exemplo, tem gente que não tem chamado para vir para missões, mas às vezes a gente tem que dar uma oferta missionária e a gente condiciona. Se eu ganhar na loteria esse mês eu vou. Eu vou dar uma oferta, né? Fidelidade e generosidade é uma convocação de Deus para os santos e a gente não pode condicionar. O nosso chamado também não. Por isso, se desprenda naquilo que o Senhor está mandando você fazer, na área. Eu finalizaria, antes de dar a palavra para a Bruna, por favor, não invente de ser uma bênção aonde Deus não te chamou para fazer nada. Exatamente. Que aí vai ser uma tragédia, vai ser uma decepção. Né? Eu escutei essa live e agora eu preciso ir para um país e ajudar algumas circunstâncias. Não, faça o que Deus está falando com você, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, não a cruz do pastor William, não a cruz do outro, a sua cruz e siga-me.
né? Então é isso que eu diria para vocês sobre se desprender e servir, obedecer ao Senhor. Tem hora que eu recebo, Deus fala assim, vão fazer isso mais. Vocês viram aí que a gente tem que ter, igual o povo, né? Várias mãos para poder fazer tudo ao mesmo tempo. Tem horas que eu digo, Senhor, tem certeza? E Deus disse, tenho. E eu só digo sim, porque não é na minha força, não é no meu recurso, não é com a minha mão de obra voluntária, mas é com a provisão de voluntários, ajudantes, recursos, espaço que o Senhor vai manifestar. Amém. E assim, em meio a tantos desafios, né? É lindo de ver que tem um favor e tem uma graça, né? Então, assim, as coisas se tornam mais leves. E isso é muito bom. A melhor sensação é de você saber, ter convicção que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus te chamou para fazer, né? Então, assim, ser uma bênção mesmo onde Deus te chamou. Se Deus te chamou para a Bolívia, meu irmão, seja uma bênção na Bolívia. Se Deus te chamou para uma cidade do Brasil, seja uma bênção nessa cidade do Brasil. Se Deus te falou para você ficar na igreja local servindo, seja uma bênção na igreja local. Não invente o que Deus não está falando para você fazer. Amém? Porque vai ter um favor e uma graça para o que Deus te chamou. Se Deus não te chamou e você está fazendo algo da tua cabeça, não espere que vai ter esse favor e que vai ter essa graça. Mas quando Ele chama, tem favor, tem graça, tem provisão, tem cuidado nos mínimos detalhes. Então seja rápido para obedecer. Quando Deus te falar algo, quando Deus te der um comando, ainda que seja sair da sua zona de conforto, e normalmente vai ser, né? Quando Deus te fala para fazer alguma coisa, Ele está te tirando da sua zona de conforto e te mostrando que não é na força do seu braço, não é na sua capacidade humana, mas é na força do braço dele. Então você não tem que se preocupar, porque se Ele te chamou, Ele vai se responsabilizar em pagar essa conta. E já deu tudo certo em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, que poder! Meu Deus do céu, assim, incrível. Estou impactada. Demais. Muito Vem para boa. Bolívia viver uma semana aí vocês vão ver. Olha, não é isso. Eu tô assim, já paquerando. Que bom que minha mãe tá escutando essa live, tá escutando o que eu tô dizendo. Mas realmente fantástico quando a gente tem, né, esse contato com missões. É realmente isso. Vocês não estão fazendo nada além daquilo que Deus os chamou para fazer, né? Chamou nós, igreja, para fazer. É realmente incrível, fantástico. Muito obrigada por esse tempo, né? Realmente, como falaram aí agora, ficaríamos horas aqui conversando. Que tempo precioso, maravilhoso. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade do tempo de vocês. E eu creio que La Paz aí vai avançar cada vez mais e mais, né? Cada projeto, tudo aquilo que Deus tem confiado, né, a vocês. Vocês creiam, né? Saibam disso. Vocês são uma inspiração, primeiramente, para mim. E eu sei que para todos aqueles que participaram dessa live, né? Juntamente com conosco. Eu percebo mesmo que para algumas pessoas que estão assistindo agora ou vão assistir depois, umas coisas que a gente conversou aqui vai ser luz para o seu chamado. Amém. Vai ser uma chave para você começar a entender os próximos passos, viu? Não tenha medo, não temas, o Senhor é com vocês. Amém, amém. E aproveitando o gancho, né, antes de finalizar, enquanto nós não vamos para a Bolívia, nós temos a nossa viagem missionária para o sertão, né? Nossa igreja está aqui organizando uma viagem missionária para o sertão. Então você que está nos assistindo, né, já corre aqui para a gente, né, da secretaria, exatamente. Começa aqui, né? Alguém veio dar oi. Olá, tudo bom, princesa? Essa é a nossa bebê, nossa mocinha Isabela. Tá tímida. Muito bem, Isabela, por tudo que você tem feito aí com seus pais, viu? Você é uma inspiração pra gente. É com vergonha. Pessoal, pode dar a palavra final de vocês, né? O tchau de vocês aqui. A gente já tá encerrando essa live, então pode se despedir do pessoal. Amém. Prazer enorme estar com vocês. E para vocês que querem continuar seguindo a missão aí, Movimento para La Paz no Instagram, vocês vão poder acompanhar tudo que Deus tem feito aqui nessa nação. Isso aí, gente. Lá na nossa bio do perfil Movimento para La Paz, tem um link. Através desse link tem Fale Conosco.
Lá você tem acesso ao nosso WhatsApp missionário. Você pode mandar uma mensagem, uma oração. Às vezes a gente recebe áudio de oração até dos filhos que os pais ensinam a orar pelos missionários. Você pode interagir conosco, saber como fazer parte, saber quais são os passos a passo para você chegar até a Bolívia como voluntário. Tem alguns pré-requisitos, né, para você vir como caravana ou como voluntário. A gente pode passar instruções sobre isso e dizer assim, ainda que você não tenha um chamado missionário transcultural para morar aqui na Bolívia, Bolívia conta com você. Amém. Não é por acaso que você caiu aqui na live, que a gente teve essa oportunidade de chegar até você. Deus tem manifestado um avivamento nessa nação, e para um grande avivamento existe a necessidade de muitas mãos, né, muitos pés chegando e também um grande financiamento. Então, Bolívia conta com você, Projeto Pequeninos, a nossa igreja, a nossa base missionária, a evangelização dos povos não alcançados, que a gente tem trabalhado aqui, nas montanhas, com os povos andinos, e você pode ser a resposta, pode fazer parte, lá no nosso WhatsApp, que você vai ter através do bio da link, ou chamando a gente no chat, no direct do Instagram, a gente vai te dar cartas missionárias, notícias missionárias na nossa linha de transmissão. Então, seja parte dessa missão. Queria agradecer às jovens missionárias que está guiando aí essa live. Que Deus abençoe a vida de vocês. A gente não está vendo agora que vocês, a telinha ficou preta do começo da live, mas a gente sabe que vocês estão aí. E obrigado pela vida de vocês, pelo coração, de conectar o corpo de Cristo com a missão. Amém. E como o Bruna profetizou, né? Se o pastor de vocês disser sim, a gente está crendo para uma caravana chegando aqui na Bolívia, quem sabe já 2025, vocês vivendo. Uma coisa é impactante, é abençoador você escutar tudo que a gente está falando. Mas vir aqui Isso. é uma outra realidade mesmo, que você vai ter a sua vida para todo sempre mudar. Amém. 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 Gente, mais uma vez, meu muito obrigada. Yasmin, suas considerações finais. Pra mim, essa foi, assim, a live que mais me impactou. Foi. E eu estou precisando urgentemente também de vocês aqui, ou de a gente ter um encontro divino pessoalmente pra gente conversar mais. Porque eu sei que vocês têm muito mais também para contar e nos inspirar também nesta área de missões. Então, foi um imenso Amém. prazer. Muito obrigada. Aproveitem a noite de vocês. Continuem avançando sempre. E eu quero fazer parte da lista de transmissão, hein? Vou mandar mensagem lá no WhatsApp. Hay una persona diciendo, buenas noches, que Dios los siga bendiciendo. Amén. Amém. Buenas noches, hermano. Que Dios te bendiga poderosamente. Tchauzinho, gente. Boa Tchau, noite. boa noite. Tchau. Chao, chao. Tchau.